Então, como eu estava dizendo a vocês, o material genético, então, ele está na forma de dupla fita. Ele é uma dupla fita de DNA e tem uma dimensão extremamente grande. Trata-se de uma molécula extensa, né? E aí, se ela é extensa, muito maior do que uma célula, como que ela cabe dentro de uma célula? Então, o DNA ele se organiza em diferentes estruturas até chegar ao cromossomo, e, na verdade, é uma forma de compactar essa molécula e fazer com que ela fique, que ela ocupe o menor espaço possível para que ela caiba dentro de uma célula, então. Então, aqui nesse slide aqui, tem um exemplo. Se a gente considerar esse pontinho aqui onde está escrito E. coli, tem um tracinho, tem um pontinho aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, né? Esse pontinho representa uma célula de E. coli. E. coli é uma bactéria, né? Que é indicador de contaminação fecal. Então, imagine que esse pontinho aqui seja a célula dessa bactéria, seja essa bactéria, uma bactéria. O material genético que compõe toda essa bactéria, se pudesse ser esticado, seria tudo isso aqui que está em azul. O que significa, então, que o material genético, o DNA dessa E. coli, que está em azul aqui, que tem todo esse tamanho, ele cabe aqui dentro desse ponto. Bom dia, vou tendo aula. E para caber dentro desse ponto, isso só é possível devido à presença de forças intermoleculares, tá? Essas forças é que mantêm essa estrutura compactada na forma do cromossomo, fazendo com que ela caiba aqui, então, dentro desse ponto. Então, o que acontece dentro da célula é que a célula, ela produz energia, né? E essa energia, ela é utilizada para manter forças de ligação, para manter a ordem dentro da célula, para manter o funcionamento normal da célula. A partir do momento que a célula, por exemplo, não tem energia, essa ordem que é de funcionamento da célula ela é perdida. E a perda dessa ordem gera uma desordem, uma entropia dentro da célula. Tá? Então, a termodinâmica ela é interessante porque ela estuda justamente essa variação de energia para manter essa atividade celular em suas formas estáveis, né? Em suas formas naturais. Então, as forças intermoleculares é que mantêm essas estruturas compactadas e que evita a desordem das estruturas celulares. Bom, a matéria, se ela ocupa lugar no espaço, ela tem uma relação com o espaço. E essa relação é a relação da densidade. Então, densidade é uma característica física que relaciona massa e volume. Quanto maior a massa e está dentro de um espaço confinado, maior a densidade. Quanto maior a massa confinada num volume pequeno, maior a densidade. Então, a densidade, que é uma relação da massa sobre o volume, é diretamente proporcional à massa. Quanto mais massa num espaço, maior a densidade. E é inversamente proporcional ao volume. Quanto menor o volume, maior a densidade. Então, a densidade ela é extremamente importante para explicar as características ou propriedades de vários tecidos e fluidos biológicos. Então, por exemplo, densidade óssea, né? Que é utilizado como parâmetro para avaliação da estrutura dos ossos. Né? Se um osso que é normal e tem uma relação massa por volume, ele se torna mais ou menos denso, ele altera a sua densidade devido a uma variação
na fisiologia. Eu posso acompanhar o estado natural, normal, com um estado, por exemplo, de perda de massa, de redução da densidade, caracterizando assim os processos de osteoporose, por exemplo. Então, a densidade tem uma relação importante com os estudos biológicos. Uma outra grandeza ou dimensão importante a ser avaliada é o tempo. E do ponto de vista biológico, duas perguntas são interessantes para avaliar o tempo. Quando isso aconteceu e quanto tempo isso durou? Então, a ordem com que os eventos aconteceram é importante para saber a sequência das reações químicas. Então, se eu estou avaliando, por exemplo, a via glicolítica, a glicose sendo transformada em ácido pirúvico dentro da célula, tem várias reações até a glicose, que tem 6 carbonos, ser transformada em ácido pirúvico, que tem 3 carbonos. A sequência dessas reações é importante para eu entender como que ocorre essa transformação da glicose no ácido pirúvico. E essas reações acontecem, então, em intervalos de tempos diferentes, numa sequência determinada. Agora, quanto tempo isso durou? Então, determinadas reações, elas são mais lentas. Determinadas reações são mais rápidas. Então, entender o tempo que ocorre uma reação química é interessante, para saber a velocidade dessa reação. Bom, aí o que acontece é que a gente pode fazer uma relação do tempo com o espaço. Né? Se eu pegar, por exemplo, a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância, se eu fizer uma relação entre distância e espaço, eu tenho o quê? Velocidade. Então, se eu disser para você assim, fulano foi daqui até Guarapari em 1 hora. Aí você vai lá, procura a distância daqui até Guarapari e descobre que é 40 quilômetros. Bom, se ele fez 40 quilômetros em 1 hora, a velocidade dele é 40 quilômetros por hora. Né? É uma relação entre o tempo e o espaço. Nos meios biológicos, dentro de um organismo, a gente substitui esse espaço pela matéria transformada. Né? Ou nas reações químicas, de uma forma geral, a gente substitui o espaço pela matéria transformada. Então, se eu tenho uma relação de quantidade de matéria, e como que eu posso medir quantidade de matéria? Em gramas ou em mol. Né? Então, quantidade de matérias, normalmente eu meço em mol na química. Então, se eu tenho a quantidade de matéria transformada, o número de mols transformados, por tempo, por exemplo, mols por segundo, mols por minuto, eu tenho a velocidade da reação química. Né? Então, quando a gente for discutir lá cinética química, a gente vai estar discutindo uma relação entre tempo e matéria transformada, para dar, então, a velocidade das reações. Bom, outra grandeza extremamente importante, que é fundamental para a discussão da termodinâmica, é a energia. A energia é uma grandeza física que é denominada como capacidade de realizar trabalho. E trabalho, por sua vez, é a força necessária para promover o deslocamento de uma determinada matéria. Então, quando eu pego um material qualquer, por exemplo, um celular, e tiro ele de uma posição e coloco em outra posição, tanto na vertical, na horizontal ou na qualquer outro plano, se eu fiz um movimento com esse objeto, para que esse objeto ele seja movimentado, eu preciso de uma força para fazer isso.
Então, essa força, quando ela é aplicada a essa matéria, ela permite o deslocamento dessa matéria. Isso é caracterizado, então, de trabalho, é força vezes deslocamento. E para realizar esse trabalho, eu preciso de energia. Então, quando eu faço esse movimento, é porque o músculo permitiu esse movimento. E o músculo lá no interior de suas células só faz esse movimento porque há energia envolvida nesse processo. Então, para deslocar, por exemplo, uma massa de 100 gramas e elevar essa massa em 1 metro, nas condições normais de temperatura e pressão, eu preciso de aplicar a esse corpo uma energia igual a 1 joule, que é uma unidade de medida de energia. 1 joule, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura que foi deslocado esse corpo. Então, força vezes deslocamento. Massa vezes aceleração da gravidade é força. É peso, que nós discutimos lá no primeiro slide. E força vezes deslocamento é trabalho. É joule, medida em joule. Bom, mas o mais importante que calcular isso é entender que energia, então, pode ser convertida em trabalho e trabalho pode ser convertido em energia. Né? Isso é fácil de perceber a nível no nosso dia a dia. Então, por exemplo, uma geladeira transforma energia elétrica em energia térmica. Né? Ela resfria os materiais que estão ali dentro. Quando ela faz esse resfriamento desse material, ela está exercendo um trabalho ali dentro. Ela está retirando energia dos alimentos ou de qualquer matéria que esteja armazenada dentro. E aí essa retirada de energia é um trabalho, né, de conversão de energia. Quando eu ligo um ventilador, quando eu ligo um ar-condicionado, quando eu ligo uma televisão, pessoal, mas não está havendo deslocamento de matéria. O objeto, geladeira, televisão, ventilador, não pode não estar deslocando. Mas na televisão há deslocamento de elétrons, né? Na geladeira há deslocamento de moléculas, no ventilador há o funcionamento do motor, deslocamento das hélices. Isso tudo, então, é trabalho. Agora, interessante são os exemplos biológicos, né? Então, eu tenho um exemplo muito típico de trabalho sendo convertido em energia. Quando vocês estudam a cadeia transportadora de elétrons lá na bioquímica, existe uma estrutura chamada ATP sintase, que fica na membrana interna da mitocôndria. Essa ATP sintase, ela é uma estrutura que quando os próton H+, de dentro da mitocôndria, da matriz mitocondriais, são bombeados para o espaço intermembrana, esses prótons H+ aqui, eles criam uma diferença de potencial elétrico, um potencial eletroquímico aqui, que faz com que haja muita concentração de H+ aqui e pouca concentração de H+ aqui dentro. Isso gera uma energia química e, ao fluir por essa estrutura da ATP sintase, faz um trabalho de movimento aqui das moléculas, e esse trabalho de movimento converte essa energia química do íon H+, em outro tipo de energia química que é da molécula de ATP. Então, o trabalho que foi gerado pela movimentação dessa ATP sintase gera energia na forma de ATP, energia química. Então, a ATP sintase é um exemplo de trabalho que se transforma em energia. Esse ATP, ele então se movimenta e se liga, por exemplo,
numa fibra de actina. E aí essa fibra de actina, ao receber o ATP, ela pode se deslizar nas fibras de miosina. E ao se deslizar as fibras de actina sobre as fibras de miosina, eu tenho um processo de contração muscular. E aí nessa contração muscular que foi devido à presença do ATP, que é energia, eu tenho um trabalho de contração muscular devido à energia química na forma de ATP. Então, a contração muscular é um exemplo de energia sendo transformada em trabalho dentro dos organismos, né? Então, o que as células, os tecidos, elas fazem a todo momento é estar gerando energia e utilizando essa energia para diferentes processos dentro da célula. Então, gera energia através desse trabalho mecânico aqui da ATP sintase, e essa energia ela é utilizada para desempenhar vários outros trabalhos dentro da célula, né? Como, por exemplo, a contração muscular. Bom, outra grandeza, grandeza não, desculpa. A grandeza, a energia, ela pode estar relacionada com a matéria, né? Como eu disse, a energia ela pode ser transformada em matéria e matéria pode ser transformada em energia. Então, a energia ela promove transformação da matéria. E isso leva a uma discussão interessante que é temperatura e calor. Temperatura e calor são parâmetros diferentes, né, que estão envolvidos com a transformação física da matéria. E dependendo da intensidade desse calor, eu posso ter até uma transformação química da matéria. Então, se eu pegar uma matéria e submeter ela a uma energia térmica, quanto maior for a quantidade dessa energia térmica, maior é o calor que eu estou submetendo a essa matéria. Então, calor é quantidade de energia térmica. Se eu pego, por exemplo, uma porção de água e levo ao fogo no fogão, o calor que está sendo transmitido para aquela água, ele pode ser medido a sua intensidade. Basta eu colocar um termômetro ali. E aí a intensidade desse calor a gente chama de temperatura. Quanto maior a quantidade de energia térmica que eu forneço a essa matéria, maior será a sua intensidade, que é a temperatura. Essa energia térmica ela começa a promover uma movimentação entre as moléculas, fazendo com que haja rompimento de ligações entre as moléculas, né, das forças intermoleculares, fazendo com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso. Isso é chamado de transformação física, né? Agora, se eu pudesse tampar hermeticamente essa vasilha, como acontece numa panela de pressão, e aquecesse isso a temperaturas altíssimas, fornecesse quantidades de calor extremamente elevadas, eu poderia romper a ligação química entre o hidrogênio e o oxigênio. Aí eu estaria falando de uma transformação química, né? Então, a quantidade de calor que é fornecida a uma molécula, que é medida pela temperatura, ela pode alterar o estado físico e também o estado químico dessa matéria. Mas ela começa alterando seu estado físico, a forma como essa molécula se liga, com quem essa molécula se liga, para depois alterar quimicamente. Então, quando a gente fala se está quente ou está frio, a gente está falando de quantidade de calor, maior ou menor. Para os sistemas biológicos, falar de calor não é tão interessante. O mais interessante é falar de temperatura.
Porque o sistema biológico tem uma temperatura máxima na qual as células e suas moléculas podem suportar a variação da energia térmica, da quantidade de calor. Então, as células, por exemplo, elas trabalham muito bem em torno de 37 graus. Mas elas não suportam temperaturas acima de 40 graus, no caso das células humanas, né? Isso por quê? Porque acima de 40 graus, a quantidade de energia vão provocar modificações nas moléculas e vão fazer com que essas moléculas não sejam mais funcionais. Então, quando você estuda a proteína, tem uma classe das proteínas chamadas enzimas, que são extremamente importantes nas reações químicas que ocorrem no nosso organismo, lá dentro das células. Mas a enzima tem uma estrutura específica. E na bioquímica a gente fala que a estrutura ou a forma define a função da molécula. Quando a estrutura ou a forma ela é alterada, a função também é alterada. E do ponto de vista físico-químico, para alterar essa estrutura, eu tenho que alterar as forças intermoleculares, inicialmente. E quem altera essas forças intermoleculares é calor, energia. Então, acima de 40 graus, a quantidade de energia altera a estrutura das moléculas, alterando a sua função. Então, a temperatura é o parâmetro físico de maior importância biológica, principalmente em recém-nascidos, que ainda não têm os seus sistemas completamente desenvolvidos. Então, alterações que podem levar à perda de funções de algumas moléculas, muitas vezes são essenciais para as atividades celulares de um bebê. Os organismos de crianças e de adultos são mais adaptados. Então, a perda de uma função, às vezes, pode ser compensada. Mas nos bebês, não. Então, quando se tem febre em bebê, é extremamente preocupante por conta disso. Devido à formação entre os seus sistemas. E qualquer variação na estrutura ou perda de função pode levar a uma situação mais complicada. Então, a temperatura tem essa relação extremamente importante com sistemas biológicos, para evitar, então, a perda de função das moléculas. Bom, toda vez que a gente fala de gases, né, de substâncias gasosas, a gente tem uma relação com 3 parâmetros extremamente interessantes, que é o volume, pressão e temperatura. Substâncias gasosas, elas têm uma característica extremamente importante. Elas não possuem volume definido. Né? No estado gasoso, as moléculas não estão fazendo interações entre elas. Então, elas estão mais livres para se movimentar. E essa liberdade faz com que essas moléculas possam se expandir, ocupando o volume que está disponível. Né? Então, se lá na cozinha da sua casa começar a vazar gás da botija de gás ou do encanamento de gás da sua casa, esse gás não vai ficar só lá na cozinha. Ele vai se espalhar. Enquanto houver espaço para ele se espalhar, ele vai se espalhar. Enquanto houver volume para ele se expandir, ele vai se expandir. Né? Agora, se eu tiver, por exemplo, um espaço fechado, lacrado, ele vai expandir, expandir, expandir até ocupar esse espaço lacrado. E aí ele para, então, de expandir.
E aí ele começa a aplicar pressão sobre as paredes. Por isso que o botija de gás ela é tão pesada. Porque a parede da botija é muito espessa para aguentar uma pressão muito grande ali dentro. Então, de acordo com Boyle, que é um pesquisador físico-químico famoso, o volume de uma dada massa de gás ela é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ela em uma temperatura constante. O volume de uma dada massa de gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ela a uma temperatura constante. Então, quanto menor o volume, maior a pressão. Quando eu faço uma compressão do volume de uma dada quantidade de gás, essa compressão, então, leva a um aumento da pressão. Como eu disse, por isso que a parede da botija de gás é uma parede tão espessa, para suportar justamente essa pressão que foi provocada pela compressão do gás. Bom, por outro lado, de acordo com Gay-Lussac, que é um outro pesquisador físico-químico, o volume de uma dada massa de gás é diretamente proporcional à temperatura sobre a pressão constante. Então, se eu pegar, por exemplo, uma bexiga, né, um balão, encher esse balão de ar, se eu pegar esse balão de ar e levar ele para dentro da geladeira, ele tende a murchar, ele tende a reduzir o seu volume. Essa redução no volume do balão é porque quando eu diminuo a temperatura, as moléculas elas se agregam. E ao se agregar, essas moléculas elas reduzem o volume. Né? Por outro lado, se eu pegar esse balão e for submeter ele a um aumento de temperatura, se eu deixar ele exposto, por exemplo, ao sol, a tendência é que aumenta a temperatura, rompe as interações entre as moléculas, fazendo com que essas moléculas se expandem, rompendo, então, essa estrutura do balão. Então, a temperatura ela é diretamente proporcional ao volume. Quanto maior a temperatura, maior o volume. Quanto menor a temperatura, menor o volume. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Sim ou não? Se manifestem aí, por favor. Oi. Pessoal, tudo certo? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Se está tudo ok, então, o que acontece é que eu posso relacionar essas grandezas. Então, o plástico do balão, ele estoura devido ao aumento da temperatura também, né? Porque o balão é borracha e ele pode se derreter. E esse derretimento ali
é devido também ao aumento da energia entre as moléculas que formam o plástico do balão, né? Mas se eu aumentar essa temperatura o suficiente para não romper as moléculas do plástico do balão, desculpa, do plástico não, da borracha do balão, mas aumentar a vibração apenas do gás aqui dentro, esse rompimento acontece em função disso. Então, a variação de temperatura leva a um aumento da pressão. Bom, deixa eu só um minutinho para eu fazer um negócio aqui. Espera aí, pessoal, um minutinho. Então, vamos lá. O que acontece, então, é que essas grandezas, pressão, volume, temperatura, elas podem, então, ser relacionadas nessa equação chamada de equação geral dos gases, que é PV e nRT. Então, a pressão, o volume e a temperatura, elas têm uma relação que pode ser direta ou inversamente proporcional. Se eu pegar o volume que está aqui multiplicando a pressão e passar para cá dividindo, eu tenho pressão igual a nRT, onde N é o número de mols, quantidade de matéria, T, temperatura, e o V, o volume. Tudo que está no numerador é diretamente proporcional. Então, a pressão é proporcional à temperatura, e tudo que está inverso ao numerador, como, por exemplo, o volume que está no denominador, é inversamente proporcional. Então, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de um gás. Quanto menor a temperatura, menor a pressão de um gás. Quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto mais compactado estiver o gás, quanto menor o volume, maior a pressão. Então, pressão é inversamente proporcional à temperatura. E pressão é diretamente proporcional ao volume. Tá certo, pessoal? Bom, diante desses conceitos que nós discutimos, então, a gente pode fazer uma discussão das duas leis da termodinâmica, a primeira e a segunda lei. A primeira lei fala de conservação de massa e energia, e variações de energia e quantidade de calor, e a segunda lei está relacionada com a entropia do sistema e a quantidade desse calor. Tá? Bom, antes da gente discutir sobre essa questão das leis, propriamente dita, a gente tem que falar um pouquinho sobre o conceito de sistema. Né? Isso porque quando a gente fala de conservação de energia, a conservação de energia ela acontece dentro de um sistema que a gente chama de sistema fechado. Se esse sistema for aberto, essa energia ela pode se deslocar para o que a gente chama de vizinhança do sistema, que é o que está ao redor desse sistema. Então, quando a gente fala de sistema, é onde a gente está observando o fenômeno físico ou químico. E tudo que estiver ao redor de onde está acontecendo esse fenômeno físico ou químico é chamado, então, de vizinhança. E a soma dessa vizinhança com o sistema é chamado, então, de universo. Então, se a gente pegar, por exemplo, um pouco de água, meter isso ao aquecimento no fogão,
a gente vai observar que o sistema é a água sendo aquecida. Então, quando essa água ela entra em ebulição, que essas células começam a desprender da sua fração líquida aqui, esse desprendimento faz com que é ocasionado pelo aumento da energia térmica, do calor. E esse calor que foi fornecido ao sistema aqui, então, é que promove a alteração, a transformação física da matéria. Só que se eu colocar a mão sobre essa vasilha, eu vou perceber o aumento da temperatura da minha mão. Isso porque o calor que está sendo transmitido para a matéria que está dentro da vasilha, que é o sistema, ele está sendo perdido para a vizinhança. Né? Então, o universo aqui é composto pelo sistema, que é a água em aquecimento, mais o ar que está ao redor do sistema. Esse sistema a gente considera, então, um sistema aberto, não é um sistema fechado. Então, se eu medir a quantidade de calor que está aqui na chama do fogão e medir a quantidade de calor que está nas moléculas de água aqui, essa quantidade não vai ser igual. Se não é igual, não está havendo uma conservação de energia, porque parte dessa energia está sendo perdida na forma de calor. Então, para estudar a termodinâmica, eu tenho que saber muito bem qual é o tipo de sistema que eu estou avaliando. Se é um sistema aberto, se é um sistema fechado ou se é um sistema isolado. Sistemas abertos são como esse que a gente viu ali agora, onde eu tenho o sistema onde vai acontecer as transformações em contato direto com a vizinhança. Sistemas fechados, eu tenho um controle que vai permitir que o sistema fique isolado da vizinhança. Porém, esse isolamento não é total no sistema fechado. Eu ainda posso ter perda de energia, por exemplo, com o aquecimento da superfície aqui. Ó. E aí esse aquecimento de superfície aquecer o ar aqui em volta, fazendo com que parte dessa energia seja desprendida. O ideal, então, quando se estuda termodinâmica, é que eu tenha um sistema fechado e isolado. Então, ao isolar esse sistema aqui, eu vou garantir que toda transformação de energia que aconteça aqui dentro fique restrita ao sistema. Nenhuma influência interna ou externa possa prejudicar o fluxo de energia que acontece aqui dentro desse sistema. Então, num sistema fechado e isolado, aí eu posso afirmar que está havendo uma conservação total de energia. Toda a energia utilizada, por exemplo, para aquecer essas moléculas aqui, vão ser transformadas, por exemplo, numa energia